programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já agradecendo a sua audiência. Hoje nós trazemos um tema super importante e relevante. Não sei se você já parou para observar o quanto a alimentação tem um envolvimento com a nossa emoção. Nós precisamos entender que em muitos momentos da nossa vida a gente não come comida, mas a gente come as nossas emoções. E eu falo com propriedades desse assunto porque geralmente cada assunto que eu trago aqui para vocês eu tenho que estudar e ler, mas esse faz parte da minha vida há 1 ano e meio. Vivo diariamente essas reflexões do quanto a alimentação está envolvida com o nosso emocional. E hoje eu trago para falar com mais propriedades a psicóloga Daniela Fernandes. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Muito obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui com você. Então, Dani, pra gente, eu já vou chamar de Dani, pra gente começar, né? Por que é tão difícil hoje manter uma alimentação saudável e equilibrada? Então, Gabi, cada vez mais a gente fica sabendo de várias informações do que pode comer, do que não pode, o que é bom. Então, a gente tem muita informação. Mas, em contrapartida, as pessoas estão cada vez mais obesas, cada vez mais doentes, né? Comendo compulsivamente. Então, por que isso acontece? Por que é tão difícil manter a alimentação saudável? A comida, ela vai além de uma função nutritiva, biológica, porque a gente sabe que o nosso corpo precisa, né? Sim. Isso é algo físico, biológico, mas a comida, ela tem um significado também emocional, ela tem um significado social, cultural, ambiental. Então, quando a gente se encontra com os amigos, por exemplo, o que a gente faz? Quando a gente recebe um amigo em casa? Comida, né? Quando a gente sai para algum lugar, geralmente para um restaurante, para uma lanchonete, envolve comida. Então, a comida, ela acaba sendo também uma ferramenta social, né? De vínculo, de partilha, de amizades. Para caminhar, ninguém convida. Para caminhar, ninguém convida, e para comer salada, ninguém convida, né? Então, tem muito isso, né? A comida, ela não é só algo para te nutrir fisicamente, mas também socialmente, né? Tem uma coisa da cultura também e da parte emocional, né? Então, muitas pessoas acabam comendo para nutrir as emoções, né? Então não conseguem muitas vezes lidar com certas dificuldades emocionais e a comida entra aí como uma válvula de escape, né? É importante a gente entender, e teve algo que eu trouxe para minha vida, assim, que eu aprendi como uma profissional, que quando você sente uma necessidade, assim, de ficar sempre comendo, e eu tenho ouvido, e é claro, cada problema que tu passa, tu já fica meio que com o radar ligado, assim, né? As pessoas que estão ao teu redor, tu tá sempre observando o comportamento delas. E esses dias, eu e uma amiga fomos tomar um café, e aí ela comeu, ela repetiu, normal, eu também. Só que depois ela falou, nossa, eu comi 2 vezes, eu ainda continuo com fome. E aí eu olhei para ela e eu perguntei, tu tá com fome ou tu tá com vontade de comer? Porque há uma diferença, né? Então, essas reflexões, coisas que a gente não aprende na escola, a gente não aprende com as pessoas, a gente muitas vezes tem que adoecer para poder entender né, a importância das coisas, né? Como que é a fome física e a fome emocional? Exatamente isso que eu falei agora. Então, a fome física é a fome que o teu corpo ele sente a necessidade, a fome biológica. Então, você está um tempo sem comer e aí o teu corpo começa a faltar alguns nutrientes no seu corpo. Isso indica para o cérebro que tem algo de errado, né? O cérebro avisa para o estômago libera a grelina, que é um hormônio que sinaliza que o corpo precisa de comida, né? Precisa ser abastecido. E aí o corpo dá sinais, né? Então a fome física é essa, é o teu corpo que está um tempo sem comer e aí os nutrientes estão faltando. Então aí vem a barriga roncando, um pouquinho de dor de cabeça, uma fraqueza no corpo. Essa é a fome física, a fome biológica. A fome emocional, ela é uma fome movida por sentimentos. Então, é quando você busca regular as suas emoções através da comida, né? Então, eu trabalhei o dia todo, estou cansada, estressada, cheguei em casa, eu até já fiz um lanche no trabalho, mas cheguei em casa, eu estou com aquela sensação de estresse, vou comer novamente. Isso é a fome emocional, né? E a fome emocional, ela tem diferença da fome física, por quê? Primeiro porque ela está sempre acompanhada de um sentimento. Geralmente, ou tristeza, ou ansiedade, né? Eu passei por coisas muito difíceis na minha vida, eu não consegui lidar com isso, então a comida acabou sendo um recurso. E a fome emocional, geralmente, eu sempre digo assim para os pacientes, a fome física tu sente na barriga, a fome emocional tu sente aqui e na garganta. É aquela sensação aqui, ó, preciso comer algo, preciso colocar algo para dentro. E é uma fome que ela vem repentinamente.
A fome física, ela vem gradualmente, aos pouquinhos o teu corpo vai dando sinal. A fome emocional, ela vem aos poucos. E tem uma coisa bem interessante para te identificar a fome emocional, é que geralmente depois de tu comer, ela vem com culpa. A fome física tu vai comer normal, né? Eu tô com fome, vou lá na geladeira, pego o que tem e como. A fome emocional, ela vem acompanhada da culpa, inclusive ela vem acompanhada da vontade, que foi o que tu falou. Então, é uma fome que tu não comeria qualquer coisa, tu comeria o chocolate, o brigadeiro, né? Então, tem algumas formas de identificar. Ótimo. E como identificar se a fome é física ou emocional e a diferença, né? Acho que tu falou um pouquinho disso já também, né? Isso, é se atentar a essas diferenças, né? O meu corpo, ele tá sinalizando, a barriga tá roncando, já faz um tempo que eu comi, ou é uma vontade? Ou eu estou, é sempre bom identificar como eu estou me sentindo agora, né? Estou ansiosa, estou entristecida, estou entediada. Então, para te identificar a fome emocional, é ficar atenta a esses sinais. Essa fome veio de repente, eu acabei de comer e estou com fome de novo. Então, tudo isso a gente vai percebendo, né? É bem o que tu falou, é fome ou é vontade? Então, esses sinais, eles acabam nos ensinando, né? Então, sempre prestar atenção no teu próprio corpo. O que ele está te dizendo? A barriga está vazia? Então é a fome. Agora, é aqui, é a garganta, é aquela vontade de comer algo, aí a gente já está falando de uma fome mais emocional. E como é difícil, né? E é algo que a gente falava aqui no bastidor, que essas coisas, elas não acontecem assim, né? Tipo... Geralmente tem um gatilho, tem um porquê, tem um motivo, às vezes tem um problema, né? Mas nós vamos falar no próximo bloco. De repente tem alguma coisa aí na sua vida que aconteceu que você não está sabendo lidar, ou uma decisão que você precisa tomar, e aí ela que, né, a nossa querida convidada que vai esclarecer mais para vocês, mas posso falar que vem de vários lados, não necessariamente é uma coisa só. A gente vai para um rápido intervalo, mas fique ligadinho com a gente que a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista Dr. Mário Caporal. Nós estamos falando sobre a próstata. Nós estamos agora neste período e o homem muitas vezes tem que fazer o seu preventivo. A prevenção é muito importante. Muitas vezes nós descuidamos na prevenção das enfermidades da próstata, principalmente do câncer de próstata. Evitar que essa lesão se estenda muito, extrapole a sua cápsula prostática e possa comprometer a vida do homem. Por isso, nós temos umas rotinas a seguir, a fazer, que são os exames adequados, como o exame do toque, através do médico, que não deve ter tabu nenhum. Por que medo? Porque através do toque vai ver a consistência da próstata, vai ver o tamanho da próstata, vai ver a sensibilidade da próstata, vai ver se ela tem alguma dor, se tem algum nódulo ou não na zona periférica da próstata, vai ver o seu tamanho. Isso é muito importante através do toque. E quando realizamos o toque, também podemos realizar a ultrassonografia, tanto através do abdômen, com a bexiga cheia, ou através da via transretal, para mapear a próstata, avaliar a próstata, ver a sua textura e suas dimensões, ver se tem alguma alteração no parênquima prostático, né? Ver o tamanho da próstata, ver se o lobo mediano da próstata está aumentado, se o assoalho vesical da bexiga não está elevado, ver se a bexiga fica resíduo. Resíduo é isso, quando o homem está com a bexiga cheia, vai urinar e fica sempre um pouco, um resíduo, um volume pequeno dentro ou maior, dependendo de cada pessoa, dentro da bexiga. Isso atrapalha muito, tá bom?
E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 30 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, densitometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Hoje eu estou recebendo a querida psicóloga Daniela Fernandes. Nós estamos conversando sobre a relação da alimentação e a emoção. Dani, é errado comer por emoções? Quais são os prejuízos, né, de comer movido pelas emoções? Então, não é que é errado, né? Acontece, né? Todo mundo algum dia já acabou comendo um docinho ou algo assim porque não estava muito bem. Então, não é que é errado. O problema é a frequência desse comportamento. Então, se você come sempre por emoções, sempre que eu estou ansioso, sempre que eu estou estressado ou lembrei de uma situação ruim, eu acabo comendo. A frequência desse comportamento, o excesso desse comportamento, aí sim pode ser prejudicial, porque a tendência de quem come pelas emoções é comer comida mais calórica, comida mais processada. E aí, quando você faz isso muitas vezes, né, você vai engordar, você vai desenvolver um sobrepeso. O sobrepeso e a obesidade, né, vai gerar outras doenças. Câncer, diabetes, pressão alta, depressão, até a própria autoestima, né, que é uma questão psicológica. Tudo isso vai ser resultado desse sobrepeso, dessa obesidade, que vem aí de um comer emocional com muita frequência. Então, não é que é errado, o problema é a frequência e o excesso. Uma coisa que eu acho, já que tu trabalha com isso, que tu deve pegar bastante, e eu já fiz isso muito na minha vida. Trabalhei muito hoje, eu mereço comer uma pizza inteira sozinha. Como lidar com essa questão do merecimento? Que assim, eu acho que quando a gente trabalha bastante, a gente realmente merece viver algumas coisas. Mas por que associar comida, né? Da onde vem isso? De que forma, né, tu pode ajudar as pessoas que estão em casa? Eu tenho aprendido, né, a lidar com isso. Estou muito cansada, trabalhei muito, então eu posso canalizar isso para ver uma série, para ler um livro, para ficar deitada, me permitir, né, por exemplo, para quem é autônomo como eu, né, tipo, hoje à tarde eu vou remanejar minha agenda, eu vou ficar deitada aqui, lendo um livro, curtindo uma série que eu não vejo, mas por que tem que estar associada, né, a ir num lugar, num estabelecimento e comer tortas, né, e coisas? Assim, Gabi, é muito interessante essa tua pergunta, porque tem uma coisa que a gente trabalha muito em terapia, pelo menos na abordagem a qual eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, que existem alguns pensamentos que a gente chama de pensamentos sabotadores, que são aqueles pensamentos que nos afastam do que realmente a gente deseja. Hoje eu mereço, já que eu estou num restaurante já paguei, mas hoje meu dia foi tão estressante. Então, sempre que você vai comer algo que está fora da sua dieta ou fora de hábitos saudáveis, você vai perceber que tem um pensamento antes. Sempre vai ter. Se você não percebeu, passe a perceber, né? Quem está ouvindo a gente agora. Então, sempre antes de você comer alguma coisa, vai estar passando alguma coisa pela sua cabeça e você vai estar sentindo algo, que são os pensamentos sabotadores. O que acontece? Essa questão de buscar o alimento, de se recompensar com o alimento, não é uma coisa só comportamental, é cerebral também. Então, o que acontece? Sempre que você busca comida para aliviar as suas dores, por quê? Porque a comida ela tem alguns componentes que vão aliviar a tua sensação de ansiedade. Isso é o que a gente chama do sistema de recompensa cerebral. Comeu a primeira vez e sentiu aquela sensação de alívio, a tendência é que o teu cérebro peça novamente. Então, por isso que isso acontece. Então, e isso não é uma coisa que às vezes é muito difícil de lidar, porque o cérebro pede isso. E aí, o que acontece? Sempre que você estiver nervosa, vai vir esse pensamento. E aí você vai obedecê-lo. O que a gente faz em terapia, né, para ensinar o paciente a lidar? É buscar outras alternativas que dê tanto prazer quanto esse.
Mas tem uma coisa, às vezes você vai pensar, ah, mas nada é melhor do que comer aquele pedaço de torta bem recheado ou aquela pizza. Nenhuma série é capaz de me dar esse prazer, né? Nem outras coisas. Sim. Aí a questão que a gente ensina em terapia é aprender a lidar com o desconforto. Porque o que acontece? Tem coisas maiores que você deseja. Se você está querendo melhorar a sua alimentação, é porque tem coisas melhores que isso vai trazer para você. Valores, porque melhorando a sua alimentação, você vai viver mais. Se você tem um problema cardíaco, qualquer outra coisa, vai trazer vida e saúde para você. E ter saúde para você é importante porque você quer estar com a sua família, porque você quer viver momentos felizes. Então, a gente ensina na terapia assim, se conecte com o que é mais importante para você, para que esses pensamentos não sejam mais fortes, né? Então a gente trabalha muito isso. Para lidar com esse pensamento é buscar outras alternativas e entender que de um certo modo você vai precisar lidar com desconforto. E aí é a questão do o que eu quero, né? Eu prefiro uma pizza e depois ter a minha saúde detonada, ou eu prefiro tolerar um desconforto para não sofrer mais tarde, né? Então fazer esse movimento, essa reflexão. Como é difícil, né? Porque a gente está tão acostumado a pensar meio que para os outros, né? Para quem é mãe, está muito acostumada a pensar para os filhos, lidar com as questões dos filhos, né? E quando é sobre você, é realmente muito desafiador a gente parar para pensar o que pode fazer para melhorar a nossa própria vida, e não a de outra pessoa, né? O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique ligadinho com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a alimentação versus a emoção. Eu estou recebendo a psicóloga Daniela Fernandes e nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Por que quando, acho que isso já respondeu, né? Por que quando a gente está ansiosa, a gente procura por comidas mais calóricas? Essa necessidade, né? É tão engraçado a vontade de comer um prato de salada, né? Quando tá assim, ansiosa, estressada, eu não ouço ninguém falar. É justamente porque o cérebro, quando você come um alimento com açúcar refinado, gordura, assim processado, causa essa sensação de bem-estar para o cérebro. O nosso cérebro, ele sempre busca alívio rápido e prazer imediato. Então, você fez a primeira vez, o seu cérebro entendeu que isso é positivo, isso é agradável, vai repetir, né? Então, é justamente por isso, é porque é uma questão cerebral mesmo, né? De alívio cerebral. O que é o comer normal, o comer transtornado e os transtornos alimentares, que é algo que a gente ouve falar muito hoje em dia, né? Inclusive, está acometendo até crianças, assim. Sim. Que eu li, eu fiquei apavorada. E às vezes, a pessoa tem um problema e ela não sabe, porque a gente não leva a sério. Ah, mas comida, né? Mas assim, Gabi, de uma forma bem simples, né? Claro que é muito mais complexo que isso, mas só para quem está em casa entender e talvez identificar e ver se de repente não está com algum problema, né? E buscar uma ajuda. O comer normal é o comer com tranquilidade, escolher opções saudáveis, comer sem restrição, sem compulsão, sem sentimentos de culpa. É um comer equilibrado. O comer transtornado é quando você tem algumas dificuldades com a alimentação. Você percebe que tem vezes que você se excede demais, que você não consegue se controlar diante da comida, que você vive às vezes fazendo dieta mirabolante. Enfim, é uma relação conturbada. Você percebe que em alguns momentos a comida tem mais controle sobre você do que você sobre ela. Esse é um comer transtornado, mas que não chega a ser um transtorno mental. Agora, o transtorno mental, aí sim, é um comer transtornado mais intenso. É quando você, de fato, precisa buscar uma ajuda psiquiátrica, uma medicação, uma ajuda psicológica e precisa de uma intervenção um pouco maior. É quando a comida ela passa a assumir o controle e você passa a ter prejuízos na sua saúde física, na sua saúde mental e até mesmo nos seus relacionamentos por conta da comida. Então, quando a gente fala em transtorno mental, é o que a gente diz que é quando causa um prejuízo clinicamente significativo na tua vida. Então, o comer transtornado é aquela coisa que não é muito intensa, que acontece de vez em quando. O transtorno mental, né, os transtornos alimentares, aí já é algo mais sério. E que precisa de tratamento, de medicação, e que se a gente fala em remissão e não se fala em cura. Então, aí já é um patamar um pouco mais difícil, mas que existe tratamento, né? Certo. Existe vício em comida?
Então, agora, né, nos últimos estudos que têm saído, eles têm falado muito nisso, assim. O que esses estudos falam, né? Estudos consistentes, de confiança, de revistas importantes, que ainda não foi comprovado o vício em comida, mas eles percebem que algumas áreas do cérebro que são estimuladas por drogas também têm um certo estímulo por comida. Então, é um assunto aí que está sendo investigado e que aí os sintomas seriam uma fissura por comer, tu deixar de fazer outras coisas por conta da comida, que é um comportamento muito parecido com de uma pessoa que usa drogas, né? Então, não tem nada comprovado ainda, mas tem estudos já bem avançados e que aí, né, nos próximos anos, com certeza vai se falar um pouco mais sobre isso. Eu acredito que existe. É. Como vício em muitas coisas, eu acredito que existe. Como saber quando procurar ajuda profissional e que profissionais deve se procurar quando a pessoa percebe assim, meu Deus, acho que eu estou assim precisando de ajuda? Então, Gabi, né, para saber se tu precisa, né, buscar ajuda, é tu começar a perceber esses sinais, né? Não estou conseguindo me controlar diante da comida, tenho sentimento de culpa. Quando tu percebe que a relação com a comida não tá legal e te prejudica de alguma maneira. Esses são alguns sinais. Que profissional que você deve buscar? O nutricionista é um profissional que pode começar aí te ajudando a mudar a tua alimentação. O psicólogo, junto com o nutricionista, pode te ajudar a lidar com essas emoções e com as questões comportamentais e ambientais, né? E aí, assim, foi no nutricionista, tá indo no psicólogo, ainda não tá legal, o próprio psicólogo vai identificar e vai te ajudar e te encaminhar para o psiquiatra. E em alguns casos para o endócrino, né? Aí depende da situação. Começa indo nutricionista, vai para o psicólogo te ajudar e dali o psicólogo vai fazendo os devidos encaminhamentos, né? Então esses são os profissionais, a princípio, mais adequados para essa situação. Certo. E como é que o psicólogo, porque a gente sabe que as pessoas ligam, né? Por isso que eu achei bem interessante o tema da emoção com a comida, porque as pessoas ligam o psicólogo somente a emoções. E parece que é a mais nada, assim, né? De que forma o psicólogo, se tu puder dar algumas dicas, né? De que forma o psicólogo em consultório pode ajudar nessa questão alimentar? Então, tu falou muito bem, Gabi, que não é só emoções que a gente trabalha. A gente trabalha comportamentos, a gente trabalha pensamentos. Então, como que o psicólogo pode ajudar, né? O psicólogo, primeiro, ele vai te ajudar a identificar qual é o pano de fundo desse problema, por que você está procurando a comida, né? Que sentimentos que você tem. Ele vai te ajudar a identificar o ciclo do teu comportamento, os gatilhos, né? O porquê que tu tá agindo dessa maneira. O psicólogo ele vai te ajudar a criar estratégias. Quando essa vontade absurda chegar, o que eu faço? Então, o psicólogo ele vai trabalhar contigo a nível das tuas emoções, dos teus pensamentos, a lidar com os pensamentos sabotadores. O psicólogo ele pode te ajudar também a criar metas, a tolerar desconforto, a refletir contigo. O que a tua história de vida tem a ver com tudo isso também? Então, o psicólogo ele entra em diversos níveis, né? Comportamentais, de cognição, de emoção. Então, é mais ou menos nesse sentido, assim, né? Claro que cada pessoa tem a sua individualidade, vai trabalhar de uma maneira, mas o psicólogo ele vai ser, primeiro de tudo, o teu acolhimento, a tua escuta, o teu guia, e ele vai te auxiliar nesse processo, nessa caminhada. Certo. E quais são as estratégias que a pessoa pode usar, né, utilizar para lidar com a fome psicológica e com o comer emocional? Então, assim, para deixar, né, algumas dicas para o pessoal de casa, claro que isso não substitui um acompanhamento profissional, com certeza. Mas algumas dicas que podem ajudar. Primeiro de tudo, identificar o problema. Então, se você percebe que você tem uma relação conturbada com a comida, você precisa identificar e aceitar esse problema. Eu preciso buscar ajuda e eu preciso fazer algo, né? Então, identificar o problema, identificar também o que pode estar acontecendo, como eu estou me sentindo, o que eu venho pensando. Eu sempre passo esse exercício para os meus pacientes. O que você anda pensando? O que anda passando pela sua cabeça, né? Que pode estar te causando isso? E outras coisas assim, né, que a gente sempre indica comer com consciência, prestar atenção no que está comendo, organizar a sua semana, fazer um planejamento semanal. Então, assim, eu quero cuidar da minha alimentação, mas eu não boto nada dentro do meu armário de saudável. Eu não crio uma rotina, né? Fazer exercícios físicos. Isso, exercício físico, ele libera, né, neurotransmissores que te causam relaxamento e aí evita que você busque tanto na comida.
Então, se hidratar, tomar bastante água, buscar terapia, cuidar de si, cuidar das suas emoções, olhar para si com carinho, porque a gente cuida muitas vezes de muita gente, né? Sim. Mas esquece da gente mesmo. Então, essas são algumas dicas, assim, né? Cuidar com organização, com rotina, ver o que está te deixando ansioso. Então, tem diversas formas, né? E aí, se não conseguir sozinho, buscar uma ajuda profissional. Certo. 30 segundos para dizer onde as pessoas podem te encontrar. Então, eu realizo atendimento online, tenho o meu Instagram, que é @psicodanifernandes, lá eu posto bastante conteúdo sobre isso e sobre outras coisas também, né? E eu atendo na Clínica Daniela Botega, ali na Vila Moema, no centro de Tubarão. Então, se precisarem falar comigo, me procurem lá no Instagram, que eu tô lá para responder dúvida, para conversar, a gente está à disposição. Ótimo, muito obrigada. Muito obrigada, Gabi. O programa de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.